A paz do Senhor, povo de Deus. Sou o pastor Marcos André e esse é o nosso canal Clube da Teologia. Nosso canal ligado aí ao nosso blog de estudos para a Escola Bíblica Dominical, também chamado Clube da Teologia. Amém? Blog Clube da Teologia, canal Clube da Teologia. Amém? Então vamos hoje aqui a mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo para a aula dominical da lição de número 9 da CPAD. Amém? A lição de número 9 da CPAD para ser ministrada no domingo, neste próximo domingo, 29 de agosto, tá bom? Então essa lição tem a data específica, claro, você professor, superintendente, pode ministrar a qualquer hora que desejar, né? É uma lição importante, interessante, tá? Isso aí não impede. A data vem ali escrita para poder classificar o trimestre, né? Bom, então temos aí como título da lição o reinado de Joás, tá bom? Esse aí é o título desta lição e quero lembrar também aos irmãos que vou deixar aí a descrição para a lição que está no meu blog lá no Clube da Teologia, tá? E vou deixar também o link para esse estudo que eu fiz também, que também está lá no blog, tá? Então você pode acessar o estudo, pode acessar a lição, tá? E aí você pode acompanhar e assim aprender mais. Lembra aos professores o seguinte, tá? Não precisa, não é o ideal que se repita as minhas palavras ou que fale exatamente o que eu estou falando aqui. Eu estou dando esse estudo aqui, esse apoio, né? Para você elaborar a sua própria lição, o seu próprio, a sua própria liturgia aí do que você vai falar, tá bom? Fique à vontade, tá? Não precisa exatamente falar o que eu vou dizer aqui. E é bom para professores e é bom para alunos também, amém? Então vamos lá na lição, a lição de número 9, tema o reinado de Joás, e aqui na introdução, eu faço alguns destaques aqui na introdução, onde tem a passagem que fala que durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado, tá? Então aqui a lição já vai falar de Joás, né? No tempo em que ele foi orientado pelo sacerdote Joiada, tá? E eu destaco aqui nessa parte que que quando nós temos uma orientação de sábios, né? Aqui é bom você já desde o início explicar aos alunos a situação, né? Como é que foi esse rei Joás. Ele vai assumir o trono após ter sido guardado ali por Joiada, pelo sacerdote. E ele assume o trono muito novo, com 7 anos de idade, né? Ele assume o trono. Joiada vai arrumar um esquema, né? Uma conspiração e fazer com que o rei Joás seja colocado no trono e seja destituído, a avó dele, a Thalia, né, seja destituída do cargo. Isso aí a lição fala bem mais claramente, né? Então aqui convém já de cara já até ensinar os alunos isso dessa forma, né? Que Joás ele foi orientado pelo sacerdote, foi orientado por um homem sábio. E no período que ele foi orientado, ele fez um bom reinado. É assim que a Bíblia destaca lá no livro, né, de Reis, é assim que destaca, que enquanto ele foi orientado, ele fez um excelente reinado, né? Então a ideia aqui é a seguinte, né? Quando nós somos orientados por pessoas sábias, aceitamos a orientação, aceitamos, né, ser direcionado ali por homens sábios, homens de Deus, homens com experiência, tá? Temos grandes chances de sucesso. Isso aqui fica o ensinamento aí para o superintendente de escola dominical, irmãos que futuramente vão ser líderes, né, de alguma área da igreja, da obra de Deus. Aceite a orientação de homens sábios, homens que já teve experiência na área. Isso aqui é muito interessante, tá? Principalmente em classes de jovens, classes de adolescentes. Continuando aí, então, outro destaque, uma passagem que fala que Joás deixou-se influenciar por maus conselhos. Aqui foi após a morte do sacerdote Joiada, né? Esse rei Joás, ele vai ser
após a morte do seu mentor, né, após a morte do sacerdote Joiada, ele vai se deixar influenciar pelos maus conselhos, né? E aqui eu faço um destaque sobre isso, um comentário interessante. O verdadeiro homem de Deus, o servo de Cristo, ele tem que ser influenciador. Ele não tem que ser influenciado pelas pessoas, tem que influenciar as pessoas. Nós vemos isso na Bíblia em várias oportunidades. Uma delas foi o próprio Senhor Jesus. Ele se assentou à mesa com pecadores. Ele esteve em companhia de homens publicanos. Mas por que Jesus ele podia fazer isso? Porque ele era um influenciador. Ele não era influenciado, né? Essa aqui é uma ideia. Nós temos que aprender a ser influenciadores como Jesus. As pessoas têm que olhar para a vida da nossa vida, e sentir o desejo de ser servos de Cristo, né? Bom, então, continuando aí, no tópico 1 tem como título o livramento de Joás. Tá? Aqui vai falar quando ele foi livre da morte, quando criança, né? Por causa da rainha Atalia. Bom, aqui no subtópico 1 tem as tramas reais. Aqui eu fiz o destaque, porque nesse tópico vai falar de como foi ali a Atalia vai assumir, né, o reino, né? Aqui é interessante falar para os alunos o seguinte: o reino estava dividido, né? Relembrar os alunos que o reino estava dividido, reino do norte e reino do sul, e que esses fatos aqui da lição do reinado de Joás vai acontecer no reino do sul, tá? O reino onde tinha um templo, ali no reino do sul, tá? E o que acontece é que Atalia, aqui na lição também coloco isso, a casa de Judá, a casa de Josafá tinha se aparentado, né, com o reino do norte, com a casa de Acabe, tá? A neta de Acabe, Jezabel, Atalia, ela vai se casar com Jorão, ali da descendência de Josafá. E aí essa união é que dela vai sair, tá? Essa família, e daí o neto de Atalia, tá? Joás vai assumir o trono depois, tá bom? Mas qual foi o problema aqui? O que eu quero destacar com isso? É que há uma espécie de um jugo desigual, né? A casa de Josafá, ela tinha alcançado diante de Deus um bom nome com o Senhor, né? Por causa do bom rei chamado Josafá. E a casa de Acabe, né, produziram filhos terríveis também, como eles, né? Infelizmente, né? Essa é a verdade. E aí houve esse casamento por interesse, né? Um casamento político, né? Entre Atalia e Jorão. Bom, e aí nós vemos que quando se há um jugo desigual, né? Um casamento entre homens justos, homens de Deus, mulheres de Deus, com mundanos, com aqueles que não têm Jesus no coração, que praticam impiedade, aí tem uma grande possibilidade das coisas darem errado, tá? Não estou falando que Jesus não possa transformar aquilo que é ruim em coisa boa, não estou falando isso não. Jesus pode consertar qualquer situação, mas eu estou falando que é uma grande possibilidade. Então, quem for jovem, né, adolescente, é bom pensar muito nessas coisas aí antes de adquirir um relacionamento, né? Bom, isso aí, professor é bom também dar esse ensinamento aí na classe, né? Bom, então no 2 aí nós temos a coragem do sacerdote Joiada, tá? Nesse tópico eu faço o seguinte destaque, né? Sobre a passagem que fala: para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real. Isso aqui foi o que Atalia fez, né? Ela matou todos os membros da família real. Essa semana eu tive ensinando, né? Dando essa aula, e aí eu comentei com os adolescentes que parecia até um filme de terror, né? A vovó assassina, né? Ela saiu matando todo mundo, né? A gente brinca assim, mas foi uma coisa terrível. Mas imagina uma situação dessa, né?
uma coisa terrível. Infelizmente havia isso naquela época. Bom, e aqui nós vemos que por que isso aqui? A sucessão ela era passada pelo grau de parentesco, né? Geralmente de pai para filho. Se não houvesse filhos, passaria para um parente próximo. Mas dificilmente ou jamais não seria passado para uma mulher, enquanto houvesse algum homem, né, em condições de assumir. E aí a Thalia, né, essa senhora, vai e mata todos, né, toda a descendência ali do seu neto, que coisa, do seu filho, né, que coisa terrível, né. E aí, com isso, ela assume o trono, ela fica um tempo ali no trono, 5 anos, se eu não me engano, no trono, infelizmente, tá? 5 não, 6 eu creio. Bom, então, continuando aí nesse mesmo tópico, né, subtópico aí que fala da coragem de Joiada, aqui nós temos aqui na passagem que diz: nesse período Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Tá? A coragem, o meu comentário é que a coragem de Joiada estava no fato dele ter guardado, né? Guardado, isso aí é bom ensinar aí os alunos. Ele guardou o rei Joás. Com 1 ano ele pegou o rei, guardou, levou lá para sua esposa, né? Para ela cuidar de Joás, até que ele adquirisse a idade, né? Para poder reinar. E aqui, além da coragem, eu destaco também que ele teve nobreza, né? Qual foi a nobreza dele? Ele ensinou aquela criança a como reinar, né? Ensinou aquela criança as leis, ele ensinou aquilo que ele julgava necessário para um rei, né? Que era a lei de Moisés, tá? E olha que Joiada, ele não quis reinar, ele não era propósito dele reinar, ele não preparou o rei para ser somente um capacho dele ali e ele reinar de fato. Não, ele preparou o rei para reinar, tá? Olha, como que sabemos disso? Porque ele ensinou a lei de Moisés, ensinou a instrução, habilitou aquele jovem, aquela criança, para ser rei, né? Se ele tivesse o interesse de reinar, né, como por trás da cortina ali, né, como mentor do rei, se ele tivesse essa intenção, ele não tinha ensinado para ele as coisas, né? Não tinha ensinado a lei de Moisés, né? Porque todo mundo sabe, nós sabemos que quando quando se ensina alguém, a pessoa liberta a mente da pessoa, né? Bom, então continuando aí, temos no 3 a estratégia bem-sucedida, tá? Aqui se referindo obviamente à conspiração, né? Que eles montaram ali para tirar a Thalia do poder, né? Uma conspiração que não pode ser condenada, né? Essa conspiração não pode ser condenada, por quê? Porque ela assumiu o trono ali de forma terrível, né? Matando toda a família, não tem... ela tinha que ser removida do cargo mesmo de qualquer forma, tá? E como sabemos, naquela época era a época da lei de Talião, né? A lei olho por olho, dente por dente, e ela foi morta, né? Bom, então continuando, outro destaque que eu faço aí nesse subtópico da estratégia bem-sucedida é a passagem que fala: o sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal. Ou seja, Joiada, ele ali como mentor do rei Joás, ele faz uma purificação, né? Uma purificação do reino, acabando com os sacerdotes de Baal, tá? Fazendo um novo concerto com Deus, tá? Ali renovação do templo, né? A reparação do templo. Então a gente vê que ele promove ali essa purificação. E aqui um comentário que eu faço sobre isso é que sempre que a gente começar uma obra, começar uma liderança, alguma coisa na casa de Deus, devemos sempre promover essa purificação, esse concerto com o Senhor, uma nova aliança, tá? Futuramente aí, se algum aluno for assumir uma igreja, uma congregação,
futuramente, se algum aluno for assumir algum trabalho, uma liderança de algum grupo, tá? É bom fazer essa purificação, fazer esse conserto com Deus, amém? E Deus vai dar sempre novas estratégias. Isso é muito bom. Tem vários testemunhos pessoais de muitos irmãos que já passaram por isso, tá? Então, continuando, vamos lá para o tópico 2, e aí o tópico 2 tem como tema o reinado de Joás e a reparação do templo, tá? No primeiro aí, no primeiro subtópico, fala o tema a arrecadação para reparar o templo, tá? Eu destaquei a parte que fala nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. Aqui fala que a casa de Deus ficou abandonada um certo período. Então, quando Joás assume o trono e Joiada como seu mentor, né, como ali cuidava dele ali, direcionava ele, eles vão fazer essa obra de reparação na casa de Deus. Essa deve ser a preocupação de todo servo de Cristo, né? Em reparar. Aqui fala casa de Deus por causa do Antigo Testamento, mas quando a gente pega para entender isso daqui, para aplicar hoje na nossa vida, devemos entender como obra de Deus na nossa vida hoje, tá? Porque quando toda pessoa que assume, né, ou que tem preocupação com as coisas de Deus, deve buscar reparar a obra de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, no local de trabalho, na escola, aonde você estiver, né? Então, esse deve ser a preocupação, em reparar a obra de Deus. Isso equivale ao que aconteceu no Antigo Testamento, reparar a casa de Deus, amém? Tá bom? Então, isso aqui é um ensinamento importantíssimo, tá? Professora, professor, faça isso com os alunos, né? Ensine. Bom, então aqui também outro destaque na passagem que o comentarista faz aí. Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas, tá? Aqui tem uma parte de teologia eclesiástica que ensina o seguinte, né? Quando há um propósito específico acerca de ofertas, o povo se anima a arrecadar, né? O povo se anima a ofertar. Essa aqui é a ideia, né? Ou seja, quando a igreja ela busca uma atividade, tipo, vamos comprar tantas cestas básicas para doar para tal lugar. O povo se anima mais a ofertar porque ele está vendo acontecer as coisas, né? Como Moisés lá no deserto, na hora de construir o tabernáculo. O povo trazia a oferta e ali ele via a obra do tabernáculo sendo feita. Certo? Isso aí é a chamada oferta alçada, uma oferta com propósito. Tá? O que acontece, né? Quando uma igreja não tem um propósito definido, e ali o pastor fica pedindo sempre oferta, pedindo oferta, mas o povo não vê uma coisa acontecendo, muita gente acaba achando que o pastor está ganhando, está levando dinheiro, não sei o que. A pessoa começa a murmurar, a comentar, né? Infelizmente, é assim que acontece, né? E muitos não se animam a ofertar, tá bom? Isso aqui é um ensino de teologia eclesiástica para irmãos que vão ser líderes de congregações, poder aplicar isso daí. Sempre que você tiver uma oferta direcionada, o povo vai se animar mais a ofertar. Bom, então no subtópico 2, temos aí a fidelidade dos tesoureiros, se referindo ao que os tesoureiros do templo, né, fizeram, né? Naquele momento não foi cobrado deles, dos tesoureiros, prestação de contas, né? Aqui, eu separei como destaque essa passagem aqui. Foi a fidelidade com o que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam dinheiro, né? Essa fidelidade é expressada ali pelo fato de não ter sido pedido contas. Não foi pedido que eles fizessem uma prestação de contas, tá? Por que isso? Porque eles já tinham uma reputação boa, né? É isso aqui que aconteceu, eles já tinham uma boa reputação, né? E aí, por isso, não foi pedido essa prestação de contas para eles. E outro detalhe aqui interessante é que
hoje não dá para fazer isso, né, irmãos? Convenhamos no seguinte: não podemos deixar de prestar contas e nem de pedir prestações de contas. Não tem como, né? Porque existem leis específicas, leis de contabilidade, né? Existe a lisura dos processos, sempre haverá a necessidade de prestar contas, né? Hoje é assim, tá? Mas o que a gente tira de ensinamento aqui é que devemos manter como homens de Deus, mulheres de Deus, o nosso bom nome, a boa reputação, tá? Não é somente o seu interior, ele está convertido, mas não somente isso, tem que ser expressado no exterior essa conversão que está no interior, né? As pessoas têm que sentir em cada irmão, irmã, cada homem de Deus, essa honestidade da sua parte, né? Amém? Então isso aqui é um ensinamento interessante para nós hoje. Bom, o 3 tem como tema fidelidade, um atributo que enobrece. Eu pulei esse daí, tá? Não comentei nada lá no Clube da Teologia, tá? Mas professoras, fica à vontade para comentar, né? Se achar necessário. Bom, então vamos para o 3 aqui, a conspiração contra Joás. E no subtópico 1 tem o declínio do reinado. Aqui, o declínio do reinado. Aqui vai falar após a morte do sacerdote Joiada, né? Bom, então eu separei como destaque a parte que fala e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão, tá? Aqui fala que o rei Joás, após a morte de Joiada, ele se deixou levar por outras coisas, outras sugestões, outros conselhos, né? E aqui eu separo um seguinte destaque, né, para comentar. Hoje existe assim um conceito que no meio empresarial se fala muito, né, no meio das empresas, né? É um conceito chamado coragem moral. O que é coragem moral? É a capacidade de uma pessoa de defender as suas ideias, né? Defender os seus propósitos, seus objetivos, os seus pensamentos. Isso é coragem moral. O contrário disso aquele Maria vai com as outras, né? É aquela pessoa que se deixa levar por qualquer ideia, tem medo de defender aquilo que pensa que é o certo, tá? E faltou isso aqui em Joás, no rei Joás, faltou a coragem moral. Ele não tinha, ou seja, quando ele estava com Joiada, enquanto ele era vivo, ele tinha um pensamento, né? Depois que Joiada partiu, morreu, o rei muda o seu pensamento, porque ele era ele era como o meio que ele estava, né? Ele pensava de acordo com quem ele estava junto, tá? Isso é falta de coragem moral. Aluno da escola dominical, pega isso para sua vida, tá? Nas empresas, em algum lugar, é necessário muitas vezes você defender aquilo que você acredita. Bom, aqui separei como destaque também a parte que fala: o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor, né? Eu coloquei assim como um comentário aqui, né, na lição, que existem cristãos que eles são iguais ao camaleão, né? O camaleão é aquele bichinho que é igual a um lagarto, né? Que muda de cor de acordo com o local que ele está, né? Ele está no meio verde, ele fica verde, né? No meio ali marrom, as folhas secas, ele fica também da cor das folhas secas, né? É uma propriedade da pele dele, né? E aqui eu comento o seguinte, né? Que tem alguns crentes assim, eles são chamados aí carinhosamente como crente camaleão, né? Já viu o crente camaleão? Ele é aquele que ele muda de opinião fácil. Onde ele estiver, ele muda de opinião. E alguns mudam até de vestimenta, né? Tá no meio do ímpio, ele se comporta igual o ímpio. Tá no meio dos crentes, se comporta igual crente, né? Ele muda comportamento, muda as vestes, muda tudo, tá? É o crente camaleão, né? Infelizmente existe, tá, irmão? Infelizmente existe. Bom, então, separei também outro destaque que fala: perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Aqui eu levanto um problema, né, que acontece quando a pessoa deixa a sua mente contaminar, ela passa a ter comportamento, assim, ela se desvia
e passa a ter comportamento como se nunca tivesse estado na presença de Deus. É impressionante. Por quê? Na lição aqui do blog, eu não coloquei, no meu comentário eu não coloco isso, eu estou falando só aqui no vídeo. Por que isso acontece? Às vezes tem pessoas que se desviam, mas ainda tem aquela mente ainda cristã. Ela se desviou por quê? Porque não teve uma capacidade ali de resistir às lutas, às provas, mas ainda tem a sua mente cristã. Agora, quando a pessoa deixa a sua mente se corromper, ela se desvia de um jeito que ela passa a se comportar como se nunca tivesse estado na presença de Deus, né? Então, o que não pode acontecer é o inimigo entrar na mente da pessoa, né? É isso aqui que não pode acontecer, tá? Bom, então continuando aí, vamos ver aqui a conspiração e morte no reino. Esse aqui é o 2, subtópico 2, que é o último, né? A conspiração e morte no reino. Separei como destaque a parte que diz: o rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, tá? E aqui vai falar o que Joás fez, né? Aqui é o seguinte, irmãos. Esse rei Joás, ele devia ter considerado uma coisa. Quando Joiada morreu, ele se viu numa situação de não ter ali os conselhos do seu mentor. Então o que ele devia ter pensado? Isso aqui é muito interessante. O que ele devia ter feito, né? Quando veio as situações difíceis para ele resolver, ele deveria pensar da seguinte forma: o que Joiada faria se ele tivesse aqui, nessa situação agora? O que Joiada faria diante de tal situação? Ele devia considerar essa pergunta. Isso daqui é uma coisa para a gente comparar com a nossa vida hoje. Como aplicar isso daqui? Quem é o nosso mestre espiritual na Bíblia? É o Senhor Jesus. Jesus, ele deixou, tem tudo escrito que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra fazendo a obra, né? Então devemos considerar a seguinte pergunta: o que Jesus faria diante de tal e tal situação na minha vida? Quando você passa por uma situação, você deve considerar esta pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Tá? Então isso aqui é interessante porque a gente vai passar por situações que a Bíblia não fala, né? Mas a Bíblia mostra o caráter de Jesus. Então a Bíblia não fala, por exemplo, sobre o uso de drogas. A Bíblia não fala, por exemplo, sobre o uso de pirataria, CD pirata, né? Obras piratas. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre declaração de imposto de renda. Então, mas ela mostra o caráter de Cristo. Então o que eu devo fazer? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? A pergunta que Joás deveria ter feito: o que Jesus faria no meu lugar, estando aqui? Né? Joás deveria perguntar para ele mesmo: o que o sacerdote Joiada faria se ele estivesse vivo aqui no meu lugar? Então isso aqui é interessante a gente ensinar e praticar, né? Bom, então tem a parte aí também, separei também a parte que fala: passou a tomar conselho com os príncipes de Judá. Passou a tomar conselho com os príncipes de Judá. Aqui foi o que o sacerdote, o que o rei Joás fez, né? Ele, depois que Joiada morreu, o que aconteceu? Ele devia ter tomado conselho com outros sacerdotes. Havia sacerdotes sábios, havia escribas, havia homens conhecedores da palavra no reino, homens com experiência. Ele não podia ter pego ali conselhos com eles, mas ele não fez isso, né? Então ele se aconselhou com príncipes, com homens novos, ali parece situação semelhante à de Roboão, né? Aquela lição que nós estudamos sobre Roboão. Então nós vemos que Joás faz a mesma coisa, se aconselha com quem não tem experiência, com quem não tem vida com Deus, né? Não tem conteúdo. Isso aqui é bom ensinar, principalmente se a classe for de jovens, se a classe for de adolescente, a pessoa pegar conselhos com quem é espiritual, com quem é homem de Deus, com quem tem experiência, com quem tem sabedoria do céu, tá? Isso aqui é importantíssimo para a nossa vida hoje, amém? Bom, então
Separei também a parte que fala: ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Né? Isso aqui foi o que Joás fez, né? O filho de Joiada foi lá e, como sacerdote, repreendeu ele e ele matou, né? Mandou matar ali o homem de Deus. Olha só que coisa terrível, né? Bom, retornando àquilo que eu falei, né? Quando a pessoa deixa corromper a mente, ela pratica atitudes como se ela nunca tivesse sido, né, servo de Cristo. Né? Infelizmente tem crente assim, olha só, né, que se desvia. Você pensa que parece que a pessoa se libertou de Jesus, se libertou da igreja. Olha no Facebook da pessoa, olha no status, a pessoa fazendo coisas terríveis. Parece que ela nunca foi servo de Cristo, né? Infelizmente é bem possível. Na conclusão, vamos falar disso aqui rapidamente. Bom, então estamos aí na conclusão já, né? E separei na conclusão uma parte que diz: perdeu completamente a noção de justiça, né? E aqui o meu comentário sobre isso é bem sério. Por mais que alguém tenha crescido num lar cristão, num ambiente cristão, essa pessoa precisa deixar Deus entrar no seu coração, precisa se tornar convertido de verdade. Por quê? Porque a gente vê o caso de Joás aqui. Ele cresceu junto ao sacerdote Joiada, aprendeu as leis, aprendeu a Bíblia, aprendeu as coisas, viu o exemplo de um homem de Deus e, no entanto, parece que ele nunca foi convertido, né? Nunca foi um homem de Deus de verdade. Isso aqui foi um caso. E igual esse caso, tem muitos outros casos acontecendo hoje nas igrejas, né? Isso aqui é importante a gente lembrar, tá? Filho de pastor, né? Filho de crente não é crentezinho, né? Ou crentinho, como alguns falam, tá bom? Tem todo dia, todos precisamos nos converter todos os dias, amém? Bom, então deixo aí como recomendação, né, de praxe, faça aí essa revisão, é importante fazer a revisão, corrigir os questionários, né, também muito importante, e orar com os alunos, tá? Para que a gente possa ter essa coragem moral que Joás não teve, né? Infelizmente. Amém? Então fica aqui, né, essa lição. Boa aula para todos. Até a próxima lição. Curte aí o nosso vídeo, compartilha, recomende para outras escolas dominicais, outros professores, e assim, né, seguimos em direção ao céu. A paz de Cristo a todos.